Olá, você que nos assiste, nos ouve aí, estamos aí em mais um episódio do Abstract, um programa que busca discutir ideias, né, debater ideias aí abstratas, complexas, de uma forma mais simples e acessível. A ideia é trazer temas curiosos, a gente lida com muito tema ligado à educação, comportamento, tecnologia, saúde, enfim, de todas as áreas. E traz curiosidades também. E hoje a gente trouxe um convidado aqui que vai nos trazer, eu acho que um pouco de um mundo que não é muito comum. Na verdade, não é nada comum. É um mundo que a gente espera não chegar, né, via de regra, mas que, ao mesmo tempo, se a gente chegar, a gente espera sair de lá, mas com todos os cuidados, com todo o carinho, com tudo que tem para ter lá. E quem vai falar disso para a gente hoje é um cara bem novo, né, que está nesse mundo. Depois eu vou perguntar a idade para ele, não é inscrição, não, mas enfim, já pesquisei o currículo, mas quem vai se apresentar ele é o Dr. Marcelo Gambetta, Marcelo Vieira Gambetta. Seja muito bem-vindo ao Abstract. Ele vai nos apresentar um pouquinho do que é ser um plantonista de UTI, CTI. Depois ele vai dar os termos corretos para a gente. Enfim, né, eu falava com ele aqui antes. Nessas horas eu sou que nem um moleque de 10 anos, eu não sei nada mesmo, mas assim, por mais que a gente pesquise, é um mundo bastante, eu digo um mundo porque me parece um microcosmo, é um lugar assim, eu confesso, nunca nem visitei uma UTI nesse sentido. Então, a ideia é isso, abordar um pouco disso, né? A gente aproveita e convida você a se inscrever no nosso canal, a curtir o material, a compartilhar. Certamente daqui você vai ter muita coisa legal e muita curiosidade aí que você também certamente vai ter para destrinchar aí na tua vida aí. Doutor Marcelo Gambetta, muito obrigado pelo aceite do convite. Eu queria agradeço. Que você se apresentasse, dissesse um pouquinho de como é que tu chegou até aqui enquanto médico, enfim, quem que é o Marcelo Gambetta, quem que é... Vai lá, bem-vindo aí. Obrigado pelo convite. Pois então, eu sou um paranaense, nascido em Paranavaí, lá no noroeste do Paraná, já divisa com São Paulo, com Mato Grosso. Fiz medicina em Curitiba, depois fiz a minha residência de cirurgia cardíaca em Curitiba e eu vim para Rio do Sul por conta da cirurgia cardíaca. Naquele momento, um dos médicos que compunha a equipe estava indo embora para Rondônia e surgiu essa vaga. O meu preceptor da residência que operava aqui me convidou para vir e eu vim para Rio do Sul, naquele momento ainda com uma expectativa de talvez ficar alguns meses ou anos e ir embora. E já se passaram quase 20 anos. E a terapia intensiva, que é a UTI, ela está muito inserida dentro do pós-operatório da cirurgia cardíaca e, num determinado momento, o hospital precisava de mais um intensivista, de mais um médico especialista em terapia intensiva, porque estava com planos de aumentar a UTI. E me convidaram e, a partir dali, eu comecei a me inserir mais e mais. Já fazia plantões na UTI do regional, mas não era titulado ainda, não tinha especialidade de terapia intensiva. E aí fui fazer pós-graduação e posteriormente fui fazer prova de título. E hoje eu sigo na UTI, já não estou mais na cirurgia cardíaca, pelo menos não na cirurgia de grande porte. Hoje eu trabalho só com os implantes de marca-passo dentro da cirurgia cardíaca. E passaram-se quase 20 anos daquela chegada que era para ser temporária e acabei constituindo família aqui, casei, tive filhos. E depois os meus familiares, meus pais, minha irmã, enfim, todo mundo veio para Rio do Sul. Hoje a gente está em Rio do Sul. Trouxe todo mundo para cá, então. Veio todo mundo. Meu pai já é falecido, mas meu pai chegou a morar em Rio do Sul, meus pais vieram para cá, depois minha irmã veio para cá e a gente acabou se reunindo em Rio do Sul. Então hoje Rio do Sul é a nossa casa. Legal. Sem intenções de ir embora. Né? Legal. Eu perguntava para ele como é que eu chamo. Então, doutor Gambetta, vou falar assim. Gambetta. Eles perguntam como é que os amigos chamam. Gambetta. Nome comum vira sobrenome, né? Pode ser Gambetta. Diz que Marcelo é muito comum, né? Pelo menos da minha geração, né? Tem muito Marcelo. Então, Gambetta, o que é uma UTI? Explica para a gente assim, o que é esse micro... Eu não sei como é que... dá um pouquinho da dimensão de uma UTI. Eu lembro de... Isso me despertou mais... Eu sempre tive muita curiosidade.
Meu irmão, ele é psicólogo e ele trata algumas pessoas que passam pela UTI, né? A gente já discutiu um pouco, ele fala um pouco da situação, mas de um outro viés. Mas um dia a gente foi fazer uma reportagem no Hospital Regional e a gente fez uma entrevista contigo. E aquilo me despertou muita atenção. Tu estava saindo da UTI para nos atender e aquilo começou a martelar na cabeça, o que é uma UTI de fato mesmo? Assim, eu pergunto como alguém que não conhece nada. Na verdade, a UTI é um ambiente de alta monitorização, né? Ele é um ambiente que tem muita tecnologia, tem equipe disponível 24 horas por dia, uma equipe hiperdimensionada quando comparada com outras unidades e que tem o objetivo maior de receber pacientes, de um modo geral, pacientes graves. Então, pacientes que fazem grandes cirurgias, cirurgia cardíaca, neurocirurgia, cirurgias vasculares, pacientes que sofreram acidentes graves, pacientes que não têm condição de respirar adequadamente, que precisam de uma máquina, pacientes cujo quadro geral não está bom, a ponto de que precisam de medicações para manter uma pressão adequada ou precisam estar sedados. Então, basicamente, em resumo, é um ambiente de pacientes graves que precisam estar monitorizados 24 horas por dia, que precisam suporte, muitas vezes de aparelhos, né? Numa boa parte das vezes suporte de aparelhos, principalmente de respiradores, e com essa condição de ter uma equipe à beira-leito disponível em tempo integral, né? 24 horas por dia. Tem uma equipe, sim, eu sei que tem o pessoal da enfermagem e tal, mas médico 24 horas por dia, enfermeiro 24 horas, um técnico para cada 2 pacientes, né? Se a gente for comparar isso com uma enfermaria, um técnico cuida de 8, 9 pacientes, na UTI cuida de 2. Um enfermeiro, uma unidade de internação, pegar as nossas 45 leitos, tem um enfermeiro 2 para 45 leitos, na UTI é um enfermeiro para 10 leitos. Fisioterapia em 3 turnos, né? Então são 18 horas de fisioterapia. Não temos nutricionista exclusivo, fonoaudiólogo exclusivo, psicólogo exclusivo, mas eles estão à disposição para estarem lá. Então, tem toda uma multidisciplinaridade de todas as profissões da saúde. E, como eu falei anteriormente, meio que superdimensionado. Claro, não é superdimensionado, né? É superdimensionado quando comparado com uma enfermaria. Mas é uma necessidade que aquele serviço tenha um número de profissionais maiores, justamente por estar tratando dos pacientes mais graves da instituição. Certo. Tu colocou no início ali na tua apresentação que tu chegou aqui há 20 anos praticamente, quase 20 anos, e como cirurgião cardíaco, né? Por conta da cirurgia cardíaca, depois cuidando do pós-operatório e foi se adentrando na UTI. Mas o que levou o Dr. Gambetta a ser um médico plantonista de UTI, efetivamente? O que hoje te... Eu acho que a diferença de quem está ali na UTI, né? Primeiro tem que gostar de um ambiente que ele não seja muito pacato, né? A UTI raramente a UTI é pacata, né? Eu particularmente eu faço consultório, mas não é o lugar que eu mais gosto de estar. Aquela coisa de ficar sentadinho, tranquilo, enfim, não fecha muito com o meu perfil. Então, tem que gostar de agitação. É igual o plantonista de pronto-socorro, né? Tem que gostar de agitação, tem que estar disponível para atender intercorrências. E acho que, não desmerecendo os outros lugares, e talvez a gente se enquadre muito parecido com o pronto-socorro, é um lugar onde o médico e a equipe fazem muita diferença no resultado final a curto prazo, né? Então, um paciente que chega muito grave, a gente conseguir tirá-lo de uma situação de gravidade, um acidentado, um pós-operatório, enfim, isso gera uma satisfação pessoal significativa. É bom estar ali e ver que aquele paciente que chegou muito mal, 1, 2, 5, 10 dias ou eventualmente semanas ou meses depois, está retornando para a sua família porque um grupo de pessoas atendeu essa pessoa da melhor forma. Há não sei se é um pensamento errado, mas assim, toda vez que a gente conversa, né, com alguém que
sofreu algum acidente, ou alguém que passa por uma enfermidade, a gente sempre ouve, a pessoa foi para a UTI, tem tempos de pandemia, né? Aquele momento delicado, claro, mas foi para a UTI, nossa, dificilmente volta. Isso é uma lenda? Como é que é isso? Eu sei que não precisa índices, mas assim, como é que é isso? Né? Isso remete ao passado, né? Na verdade, no passado a UTI era um ambiente de morrer, né? As pessoas iam para a UTI para morrer. A tecnologia que existia 15, 20 anos atrás, talvez um pouco mais, 30 anos atrás, ela era infinitamente pior do que a gente tem hoje, né? Então, os resultados das UTIs mudaram muito e hoje há uma inversão, né? O paciente terminal ele não deve estar dentro da UTI, né? A UTI é um ambiente para salvar, não é um lugar para levar as pessoas que estão em estágio terminal. Mas ainda carrega muito disso, né? Essa percepção, principalmente da população, do leigo, de que quando alguém diz o seu familiar vai ter que ir para a UTI, é quase que uma sentença de morte, né? Mas, felizmente, isso está longe de ser uma verdade. Então, numa UTI geral, onde se atende pacientes atropelados, esfaqueados, cirurgias abdominais, enfim, tu vai ter uma mortalidade em torno de 15%, 20%, em algumas épocas pode chegar um pouquinho mais alto, 30%. Mas numa UTI cardíaca, onde tu vai atender pós-operatório de cirurgia cardíaca, vai atender infartados, insuficiência cardíaca, mortalidade é 5%, 3%, meses muito ruins, né? Que às vezes a gente pega uma temporada de pacientes muito graves, 10%, ou seja, a maioria dos pacientes que entra na UTI sai e vai para casa e sai porque o ambiente permitiu que eles se recuperassem para voltar para casa. Então, é um ambiente muito mais de salvar vidas do que um ambiente de uma condenação, digamos assim. Mas ainda é muito forte na população, né? Foi para a UTI, não sai mais. Acho que culturalmente, né? Como você falou, pelo passado, né? Cultural, pelo passado. E vem mudando, né? Antigamente, quando a gente dizia para um paciente que estava lá no pronto-socorro, vai ter que ir para a UTI, o paciente entrava em desespero, a família entrava em desespero. Hoje eles ficam aliviados, né? Que bom que tem uma vaga de UTI, né? Ruim é quando precisa e não tem. E a pandemia, ela pôs a UTI em evidência, né? A UTI sempre teve a sua importância, mas a UTI trouxe uma visão de que ali sim é o lugar para os pacientes graves estarem, né? Os pacientes que foram tratados fora de ambiente de UTI na pandemia tiveram uma mortalidade muito maior do que aqueles que estavam dentro de um ambiente de UTI. E porque as pessoas da UTI estão preparadas para atender esse tipo de paciente, né? Quando a gente fala de preparação, né, você falou de um... Claro, você até comentou, né? Eu me sinto bem porque eu acho que eu gosto desse movimento, né? Eu imagino que você não seja uma pessoa muito tranquila de ficar em casa relaxado, assim. Não. Sofá não é o teu... Eu até gosto, às vezes, de ficar esparramado no sofá, mas como eu te falei, do ponto de vista de trabalho, o agito me atrai mais do que aquela coisa muito pacata. O consultório é o meu lugar mais confortável. Terapia intensiva. Né? Intensivo já, eu acho que desde a intensidade de tratamentos, que você já falou, da complexidade, da alta, né? O tamanho da quantidade de tecnologias, enfim, tudo que está lá. A quantidade de pessoas, é uma equipe muito grande, pelo que né, você falou ali, só pela um técnico para cada 2 leitos, em detrimento a uma situação de leito normal de 1 para cada 8, 10. Então, muita gente. Equipe, hoje... você como diretor técnico, né, do hospital, enfim, coordenar essa equipe, porque é um ambiente de estresse, eu imagino. Como é que é isso com essa equipe, então? É uma orquestra, né? Tem que ir afinando cada instrumento, né? Então, o médico acaba sendo o coordenador desse ambiente, mas a gente tem o enfermeiro que coordena a equipe de enfermagem e muita conversa, tomadas de decisão centradas no paciente. A gente começou na nossa UTI ano passado o que a gente chama de visita multidisciplinar, ou seja, 2 vezes por semana passa a equipe inteira, beira-leito, discutindo caso por caso, e quando eu digo a equipe inteira mesmo, médico, enfermeiro, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista. Eu vou lembrar todos, senão depois eu vou ter reclamação. Farmacêutico, psicólogo, acho que eu já falei.
o pessoal do laboratório bioquímico, né? Ou seja, todos os profissionais envolvidos. Se eu esqueci algum, já peço perdão, mas enfim, todas as pessoas envolvidas para que se tome a melhor decisão centrada no paciente. Porque às vezes o que o médico precisa não é o que o nutricionista consegue dar, ou o que o fonoaudiólogo precisa não é o que o fisioterapeuta precisa. E aí a gente precisa chegar num consenso, né, nesse grupo de qual a melhor estratégia para o paciente. Porque esse talvez seja um outro grande diferencial da UTI, né? Tem um meme dentro da terapia intensiva que diz do paciente que é do cardiologista e do nefrologista, né? O cardiologista que é o paciente bem sequinho e o nefrologista que é o paciente não seco, porque deixar muito seco piora o rim e deixar muito úmido, né, deixar muito carregado de volume é ruim para o coração. Como é que tu acha esse meio do caminho, né? O meio do caminho é o intensivista que vai reunir todas as informações, que é o médico da UTI, vai reunir todas essas informações e achar um ponto que atenda parcialmente, né, as necessidades do cardiologista, mas que também atenda parcialmente as necessidades do nefrologista. Então, é uma orquestra, né? A gente usa muito instrumento de comunicação para manter um ambiente agradável. Claro que tem dias que são tensos, tem dias que são difíceis, mas isso é como quase em tudo na vida, né? E de um modo geral, falando da nossa UTI, é uma UTI que trabalha muito coesa. As pessoas se respeitam, as pessoas ouvem uns aos outros. Quando a decisão não é difícil, quando a decisão não é fácil, discute-se entre vários elementos ali, entre vários players desse grande jogo, né, que é trabalhar na UTI. Então, particularmente, eu gosto desse ambiente. Quase que uma aula de liderança, né? Precisa, né? Tanto do médico em relação ao grupo, quanto de outros subgrupos, né? O enfermeiro. Quem coordena o grupo de técnicos é o enfermeiro, né? Então, ele tem uma equipe grande lá para gerir, né? E se essas pessoas não se falam, né, se o interesse maior não é o do paciente, aí começa a surgir atrito, né? Os conflitos. Vida e o ambiente, as relações, a comunicação, muita emoção. Como é que lida, enfim, você já falou, né, muita comunicação, uma orquestra. Quando se fala em orquestra, a gente pensa sempre na música, na emoção da música. Como é que lida com uma perda? Não é para isso. Não é, mas acontece, mas né? acontece. Como é que eu faço o dia seguinte? Bom, nunca é fácil a perda, né? Eu vou falar do ponto de vista médico. Infelizmente, pelo menos a minha geração, né, e acredito que a geração que está vindo aí, os nossos estudantes, venham já com uma visão um pouquinho diferente. Na minha geração, o médico tinha que curar. Então, nós não fomos treinados para perder, a minha geração. Então, perder o paciente é mais difícil para a gente do que para as gerações mais novas, eu imagino. Mas, com o tempo, a gente vai entendendo de que faz parte do jogo, né? O que não faz parte do jogo é tu não fazer o teu papel mesmo quando tu está perdendo. E aí, estar, né, fazendo um adendo. Eu participo também, eu coordeno a comissão de transplantes do hospital, né? A gente não faz transplantes, mas a gente faz captação de órgãos. E, por conta disso, eu participei de muitos treinamentos de como lidar com a comunicação de más notícias, que no passado se chamava comunicação de más notícias e agora eles trocaram a terminologia comunicação em situações críticas. Então, isso ajuda muito. E o interessante, que aí isso começa a aliviar um pouco a nossa carga, é que no decorrer do tempo a gente percebe que aquela família que perde alguém, mas que tu esteve do lado, né, tu estava explicando, tu estava contando o que estava acontecendo, tu literalmente abraçou esse paciente, talvez não fisicamente, mas emocionalmente e às vezes fisicamente também. Essa família, mesmo na perda, te tem como um herói. E aí isso alivia um pouco a carga da perda. Claro que tem situações distintas, né? Perder alguém conhecido é muito mais difícil.
perder um paciente que ficou muito tempo dentro da UTI é difícil, né? Porque, queira ou não queira, tu cria vínculos, né? Vínculos com a família, tu conhece a história da pessoa, tu conhece a história das pessoas que vêm visitá-lo, né? Perder pessoas muito jovens é difícil, mas a gente vai aprendendo a trabalhar. Acho que isso faz parte da vida do médico, do enfermeiro, principalmente do médico, do enfermeiro, que são as pessoas que estão muito diretamente envolvido, né? Com o paciente e também com a família. E às vezes a gente vai para casa meio arrasadão, né? Mas no dia seguinte tem alguém ali que está precisando da gente, né? Ergue a cabeça e vamos embora. Precisa, né? Precisa trabalhar muito bem isso para não se... Mas eu acho que essa inserção na comissão de transplantes, e olha só que paradoxo, né? A gente conta para as pessoas que o familiar delas morreu, a gente propõe a doação, ou seja, a gente propõe que eles nos entreguem algo e eles saem gratos a nós. Eu acho que essa é a grande prova de que o serviço foi bem feito, porque senão geraria uma grande confusão, né? Eu digo que o teu familiar morreu, te propõe a doação, poderia ser quase que uma ofensa, né? E a gente muito frequentemente recebe mensagens de agradecimento, né? Dizendo como a equipe conseguiu ser acolhedora, de como foi importante as pessoas estarem ali, de como foi importante a gente ir plantando a piora do paciente para que a família fosse assimilando aquele momento e entendesse que de fato aquele senhor de 80, 90 anos com uma doença grave estava nos seus cuidados de fim de vida, mas que a equipe não gerou uma ruptura abrupta, né? A equipe permitiu que aquela família fosse reconhecendo que aquele era um momento derradeiro e foi respeitando esse momento. Então, dizer que é fácil, não é fácil, mas acho que quando a gente escolhe mexer com gente, né, e o médico, o enfermeiro, o fisioterapeuta, não tem escolha, né? Se tu escolheu essa profissão, eu brinco com os estudantes, né? Se tu escolheu essa área e tu não gosta de gente, repensa urgentemente se tu está no lugar certo, né? Porque é uma interação entre pessoas o tempo todo, né? Então, não é difícil, sabe? Tem momentos difíceis, mas isso não é o lado ruim da profissão. O dar a informação é ruim, mas não é isso que transforma a profissão em algo ruim. Sim. Eu não penso pelo lado ruim, né? Eu penso mais pela complexidade mesmo, né? O equilíbrio emocional. O equilíbrio emocional. Às vezes a gente precisa de suporte, né? Tem situações... Felizmente, a gente não trabalha com crianças. Na UTI onde eu estou hoje, né? A gente não trabalha com crianças. Às vezes recebe adolescentes, mas não trabalhamos com crianças. Mas quando a questão é de criança, gera um sentimento diferente, né? Sim. Morte de gente jovem, como eu falei anteriormente, geralmente é algo que traumatiza mais. E o outro lado é que a gente tem muito mais momento feliz do que momento triste, né? Ontem recebi a foto de um guri que teve com a gente, uma amputação traumática de perna, que chegou muito ruim, que todos achávamos que ele ia morrer, e ele mandou um videozinho porque ele pôs a prótese. Pô, que massa. E estava andando de prótese. Então, isso não tem preço, né? Isso gera uma satisfação muito grande. Eu ia nessa linha, dizer que histórias nessa tua carreira de intensivista, alguma coisa que isso foi uma história que foi muito difícil e de repente uma história que foi surpreendentemente positiva, assim, que tenha te mexido assim no meio dessa. São várias, imagino, mas essa do menino é uma história que me surpreende, porque ele chegou no meio do olho do furacão da pandemia, fim de pandemia, e chegou numa situação muito crítica, muito grave, e acreditamos de fato em vários momentos que ele não ia sobreviver, e ele ficou bastante tempo com a gente. Então, quando tu recebe esse tipo de retorno, né, do próprio paciente te mandar um videozinho mostrando como ele está, isso desmonta muito o marmanjo, né? A gente fica essa gratidão da família dele. Tem uma história até que eu já contei num outro programa de uma senhora que, quando a gente decidiu não mais fazer a reanimação, fez uma parada cardíaca, a gente decidiu não mais fazer a reanimação e
já etiquetada para ir para o necrotério. Na época a gente ainda usava aquela etiqueta que colocava no pé, hoje em dia não se usa mais isso, né? E essa paciente espontaneamente voltou a ter atividade cardíaca e a gente voltou a atendê-la e ela ficou muito bem. No dia seguinte ela estava estubada, conversando, neurologicamente bem. Né? Eu nem conhecia o termo, depois conhecia o termo reflexo de Lázaro, né? Depois tem a tal da síndrome de Lázaro, referindo ao personagem bíblico, né? Porque o reflexo de Lázaro é no paciente que morreu já, de fato, que está em morte encefálica. Muitas vezes, ao movimentar o paciente, ele faz movimentos de braço, de elevação de tórax, e isso é só reflexo, né? E a síndrome de Lázaro é essa, que o paciente é dado como morto e volta por algum motivo. E aí a gente fica pensando, né, que talvez tenha muita coisa que a gente nem consegue explicar ainda, né? Então, são duas histórias interessantes aí. Ambas com resultado bom, né? Sim. E a pandemia, acho que quem passou pela pandemia ficou marcado para a vida, né? Porque foi um momento de uma sobrecarga de trabalho gigante, infelizmente muita morte, né? Muitas pessoas que morreram no ambiente de UTI, a mortalidade mais do que dobrou em relação ao que a gente tem nos dias rotineiros. E tu não poder arredar o pé, né? Porque as pessoas estavam dependendo daquilo, elas esperavam que a gente estivesse lá. E claro que num primeiro momento com medo de se contaminar, com medo de contaminar os nossos familiares, mas depois que a coisa sedimentou, falou, é a gente, ergue a cabeça e vai embora, uma equipe obstinada em buscar os melhores resultados. Assim. Então acho que isso ela tem um lado negativo, que é a perda de muitas pessoas, mas um lado positivo de uma equipe que juntou forças, deu as mãos e foi adiante. E mostrou um resultado, quando comparado ao Estado, quando comparado ao país, um resultado muito bom. Sem sombra de dúvidas, né? A gente teve... Acho que a gente está numa região muito privilegiada, assim, a gente vê pela equipe dos cuidados, dos acessos, né? E todo mundo, de fato, a equipe de saúde abraçou mesmo a causa e cuidou de muita gente, né? E se expondo, né? Com certeza. E de uma doença desconhecida naquele momento, né? Todo mundo com medo. E isso eu já falei várias vezes. Eu falei que a gente não teve zero profissional que falou assim, estou indo embora. Que massa. As pessoas falam, não, nós estamos com medo? Estamos. Temos o que fazer? Temos que trabalhar e atender essas pessoas. Afinal de contas, poderia chegar um dos nossos, né? Um dos nossos familiares, ou mesmo um de nós. Chegamos a atender colegas médicos, colegas enfermeiros, né? Pessoas conhecidas, familiares, né? E estávamos lá. Eu acho que talvez ali a UTI saiu, na cabeça de muita gente, saiu do porão, sabe? Porque a impressão que dava às vezes que a UTI estava no porão, né? Isso. Meio que esquecida, meio que ninguém queria saber dela, e de repente ela surge como quase a estrela do sistema de saúde. E foi, né? No fim das contas, né? Eu acho que deu uma desmistificada um pouco nessa coisa de UTI, né? Acredito que sim. Apesar de que teve muito paciente grave, como eu falei anteriormente, muito paciente que morreu na pandemia, mas também teve muita gente que saiu, né? que saiu bem. E isso faz com que a UTI mostre a sua real importância. E o que se percebeu é que nos lugares onde tinham UTIs de verdade, né? Eu digo UTIs de verdade não de forma pejorativa, né? Mas que não eram UTIs de campanha, UTIs que muitas vezes não tinha especialista dentro, né? UTI, porque chega uma hora, né? Teu recurso humano ele é limitado, então médicos que nunca pisaram dentro de uma UTI estavam fazendo plantão dentro de UTI. E os números são bem claros de que esses hospitais eles tiveram resultados muito piores do que aqueles que tocaram as suas UTIs com equipes de fato que eram habituadas a trabalhar dentro do ambiente de UTI. Né? Então, a gente ter que comparar números do norte e nordeste com o sudeste e com o sul é absolutamente diferente.
Então, no Nordeste já tinha um déficit de vaga de UTI grande, o Sudeste também tinha, no Sul já era menos grave o déficit de vagas de UTI. Quanto mais hospital de campanha, de novo, não é uma crítica aos hospitais de campanha, aquilo era uma necessidade, podia, né, era o que dava, momento, né? Mas quanto mais os pacientes tiveram que ir para essas estruturas não especializadas, maior era o risco de morte. Entendi. Você falou muito, né, de preparar a equipe, essa coisa toda. Você é professor da casa hoje da Unidade, né? Desde o começo. Isso que eu ia dizer, já desde o início, nós estamos formando a primeira turma, né? Você está formando aí. É trabalhado isso com os alunos, essa capacidade de atendimento em unidade de terapia intensiva? Como é que é trabalhado isso dentro, né, com os alunos, com os acadêmicos? Sim, vou ter que falar, né? A docência era a minha paixão guardada, né? Eu gostava de ensinar quando eu era estudante. Eu gostava de ensinar os outros, né? E por incrível que pareça, eu gostava de ensinar matemática, física e química, mas eu fui fazer medicina. E isso estava guardado em algum lugar de mim. Quando eu saí de Curitiba para vir para Rio do Sul, eu quase fiquei em Curitiba. Tinha uma proposta para ficar lá, mas aquele hospital rompeu com um convênio grande da região e a proposta deixou de existir. E eu estava matriculado como aluno especial no mestrado lá da Federal do Paraná e tive que abortar o plano porque eu estava indo para outro lugar, né? E quando eu vim para Rio do Sul, eu pensei, bom, em Rio do Sul a docência não vai rolar, né? Esquece essa ideia e vamos embora. Vida que segue. Fica em segundo plano. Fica num segundo plano, mas meio que acreditando que esse segundo plano ficaria no limbo, né? E aí, quando surgiu o curso de medicina, que o Augusto começou a arrebanhar ali as primeiras pessoas que queriam, eu estava lá, feliz da vida, né? E eu costumo dizer que estar na docência é a minha cachaça, né? Onde eu me satisfaço, né? Então, é muito bom estar na docência e é muito bom estar desde o começo do curso, ter ajudado a construir o curso junto com tantos outros professores, né? E em relação aos alunos, primeira questão da comunicação, né? Quando eles chegam lá, habilidades 1 e 2, primeiro e segundo semestre, eles já estão trabalhando com comunicação. Com a professora Cíntia, com a professora Elaine, professora Silvia, professora Caroline, eles já estão inseridos dentro dessa questão da comunicação em situações críticas. Então, isso vem para uma fase muito precoce. Eles mal e mal entraram na faculdade, eles já estão aprendendo a se comunicar. E aí, na 7ª fase, eles passam na UTI quase que para desmistificar o ambiente, para conhecer o ambiente. E agora, na 12ª fase, no internato, eles ficam um período maior conosco lá dentro da UTI, aí já com uma função de aprendizado mesmo, de manejo do paciente mais grave, né? Muitos deles provavelmente nunca vão pisar profissionalmente dentro de uma UTI, mas todos eles vão, em algum momento, ter pacientes graves. E passar na UTI talvez possa fazer a grande diferença. Então, eles passam nestes momentos com a gente. E muito conhecimento técnico, né? Eu acompanho pelo menos um pouco dos corredores dessa, eu digo gurizada, né? Que está por aqui, porque é o dia todo eles estão aqui, pô, estudo pra caramba. A gente vê isso, é um intensivo também, né? Eles estão... Mas eu vejo muito nas falas do Dr. Augusto também, enfim, de toda a equipe que a gente acompanha aqui da medicina, que é um ensino muito humanizado, muito relacionado com tudo que tu falou até agora, assim, desse cuidado, sem ser redundante, mas de um cuidado humano, efetivo mesmo, né? Acho que isso desde... Cada vez mais, né? E não tem escapatória, né? Tem que ser para esse lado. Porque assim, né? Sendo bem realista, a tecnologia está crescendo rapidamente, né? Conhecimento é muito fácil de tu ter hoje, né? O conhecimento em si, né? A teoria é muito fácil. Acredito que a máquina vai substituir boa parte das funções que nós fazemos, pelo menos aquelas que são repetitivas, né? A gente começa a ver algumas coisas aí, ChatGPT, essas coisas, para eu que sou mais velhinho, né? A gente fica assustado, né? Mas tem uma coisa que ninguém tira, que é o contato humano, né? Humano-humano, né? Isso a gente conversa com eles muito.
de que a máquina talvez substitua alguma coisa, mas essa questão da humanidade, né, de tu estar em contato, um ser humano em contato com o outro, ninguém tira da gente. Tanto que uma das especialidades que tem crescido muito, principalmente pós-pandemia, é a própria psiquiatria, né? A máquina não vai ser psiquiatra, né? Tem como, né? Não tem como. A sensibilidade, a né? psiquiatria, a psicologia, né? Aquela questão de tu sentar na frente de alguém e abrir os teus problemas e aquela pessoa diagnosticar o que está acontecendo contigo e tomar as decisões do que é melhor para você em conjunto contigo. Então, essa questão do contato e do respeito interprofissional, porque eu ainda venho, mas já era um pouquinho mais o final da minha geração, ali já estava mudando um pouquinho, onde o médico mandava e todo mundo obedecia. Hoje as decisões são tomadas compartilhadas, né? Se tu pegar, por exemplo, dentro da UTI, com certeza os fisioterapeutas eles são o carro-chefe do manejo da ventilação mecânica dos respiradores. A gente discute tomadas de decisão, sim, mas quem está à beira-leito fazendo a regulagem do aparelho, adaptando, conversando com o paciente para ele entender como é que aquilo funciona, para que ele colabore, é o fisioterapeuta. Então, esse respeito interpessoal, esse respeito com o paciente, essa medicina mais humanizada, na minha visão, nunca deveria ter sido diferente. Mas os que não entenderem que essa é a realidade do momento daqui para frente, não vão ter espaço. Né? Aquele médico que o paciente perguntava, mas o que eu tenho? E respondia, não te interessa, e isso era muito comum. Né? Se tu pegar pacientes que operaram cirurgias 20, 30, 40 anos atrás, e tu vê lá uma cicatriz no abdômen, e tu fala assim, o que tu operou? Não sei. Como é que tu não sabe? Não, eu vim no hospital um dia, o médico falou que tinha que operar, eu operei e estou operado. Né? Não sabe o que operou. Mas aquela era a realidade do momento, não tem mais espaço para isso. Né? Os tempos mudaram, né? Era a autoridade médica e, claro, que o paciente não tinha autonomia, né? Até do ponto de vista bioético, né? Era quase que cobrado do médico essa postura, era o que se esperava do médico. Sim. Acho que a escola ensinava era uma escola médica nesse então sentido. Mudou muito, né? E a impressão que eu tenho é que essa nossa, vou chamar eles de gurizada, porque boa parte deles podiam ser meu filho. Eu nem sou tão velho, né? Eu tenho só 40, tu falou antes da idade, só tenho 46, né? Mas boa parte dos meus alunos podia ser meu filho, né? Meus filhos. Claro. Então, eu vou chamar eles de gurizada. Me parece que a maioria deles tem isso muito, muito claro, de que essa relação precisa ser pautada de uma forma diferente do que era no passado. Legal. Como é que o Marcelo Vieira Gambetta encontra tempo para compartilhar com o doutor Marcelo Vieira Gambetta e que encontra tempo para compartilhar com o professor, mestre, doutor Marcelo Vieira Gambetta? Como é que faz para... Eu perguntei para ti lá no início, a gente vinha subindo, perguntei, né, quantos filhos. E você me falou que tinha 4 filhos, 3 vivos. Isso. Uhum. Casado. Casado. Como é que a gente concilia tempo no meio desse turbilhão de operações, de ações, enfim? Sabe que eu não sei a resposta, né? eu tenho alguns alunos que falam assim, tá, professor, onde é que tu arranja tempo para fazer tanta coisa? E eu acho, assim, particularmente, eu acho que estar cercado de boas pessoas, boas no sentido mais amplo da palavra, boas no sentido de bondade, de pessoas de uma índole boa, boas de conhecimento, boas de disponibilidade, talvez seja o que permita a mim fazer tantas coisas, né? Então, ter uma família bem organizada, ter uma esposa participativa, ter os meus filhos que dispensam elogios, porque eu estaria sendo redundante, né? Ter uma equipe dentro do hospital que é sensacional, tanto dentro da UTI quanto na direção técnica. Ter um núcleo de profissionais ali que eu não vou me arriscar a falar nomes, porque eu vou esquecer alguém e as pessoas vão ficar magoadas, mas assim... dentro da UTI, ter um grupo forte de enfermagem, de fisioterapia, dentro do hospital, de todos os setores, da própria administração, aqui dentro da unidade, as parcerias com as pessoas com as quais eu trabalho, que sempre estão dispostas. Eu acho que é isso que permite que eu faça tudo que eu faço, porque
Sozinho eu não faria, obviamente, que nem metade do que eu faço. As tecnologias ajudam, sem sombra de dúvidas. Às vezes os alunos tiram sarro de mim porque eles recebem e-mail que eu respondi às 1h, meia-noite, 2h, enfim, que às vezes se faz necessário. E é isso, né? Eu não sei, as coisas vão se encaixando e a gente vai fazendo, e parece que quanto mais... Tinha um professor meu que dizia que quando tu quer pedir alguma coisa para alguém, tu devia pedir para quem é muito ocupado, né? É verdade, né? Que o desocupado, ele já é desocupado porque ele é desocupado, né? Mas achar o limite também, né? Porque a gente não é para tudo, né? A gente Sim. tem que aprender a dizer não também, tem que aprender a achar esses limites, né? Mas, e a outra coisa é gostar do que faz, né? Pode parecer que não, mas isso é balela. Não é, cara. Não tem nenhuma função hoje que eu faça na minha profissão que eu não goste. Tem as que eu gosto mais, tem as que eu gosto menos, né? Eu falei, eu não gosto de ficar no consultório, né? Não é porque eu não gosto de consultar o paciente, é porque para mim é muito monótono atender 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pacientes um atrás do outro. Por isso que eu faço consultórios em períodos mais curtos, para não ter que ficar um tempão sentado parado. Mas obviamente que eu gosto e atendo meus pacientes do jeito que eles precisam ser atendidos. Então não tem nenhuma, os implantes de marca-passo, a comissão de transplantes, a UTI, a direção técnica, a unidade, o consultório, a qualidade, enfim, são coisas que eu gosto. Eu acho que quando a gente faz coisas que a gente gosta, fica mais fácil de fazer. Mais prazeroso vai, né? Mais prazeroso, vai. E tem dias que são mais fáceis, tem dias que são mais difíceis. Essas 2 semanas que passaram foram terríveis, assim, de sobrecarga, de casos difíceis, de situações difíceis, mas passa, né? Cara, a gente vai longe. Eu vou, por conta do tempo, a gente vai encerrando, assim, mas a gente vai longe. E ainda assim, veja, ele diz que 2 semanas intensas, ele arrumou um tempinho para vir aqui falar um pouquinho com a gente no Abstract. Pô, cara, obrigado. Imagina, é sempre um prazer, tá, né? Eu gosto de estar aqui, né? Gosto de estar inserido, gosto de que a medicina se aproxime de outras áreas, né? Então, sempre que tem a oportunidade de estar num programa ou estar numa atividade de um curso que às vezes não tem nada a ver com a medicina, sei lá, eu já fui dar palestra lá no direito, foi super legal interagir, queira ou não queira, nós interagimos na vida e com tudo, né? Não tem profissão que viva sozinha, né? E apesar de não ter uma relação direta com o direito é importante em várias coisas da medicina também, assim Super. como a medicina também é importante no direito. Então, isso para mim é bom. Então, estar aqui é bom. Acho que quem nos vê agora e nos ouve, né? A gente está nas plataformas aí, em todas. A gente veio falar de UTI, começou falando de UTI, mas na verdade a gente teve uma aula aqui de relações humanas. Basicamente. De cuidados humanos, de gestão de tempo, né? de também de encontrar o seu ponto, essa coisa de fazer... Claro, nem tudo que te dá prazer é sempre prazeroso. Claro. Algumas coisas você tem que passar, né, pelas barreiras, pelos percalços, porque é do jogo, como você mesmo falou. Mas, na medida do possível, quanto mais você gostar da coisa, melhor para se dedicar a ela. Então, acho que a gente teve uma aula aqui de todos esses fatores e alguns outros a mais. Então, te agradeço muito mesmo. Imagina, cara, eu que agradeço a oportunidade e estou à disposição. Por tu ter vindo aqui, por disponibilizar o teu tempo, que a gente vê agora cada vez mais que é mais corrido ainda, e de compartilhar um pouquinho dessa tua dinâmica, desse teu dia a dia, né? Desse olhar humano por quem está lá, pelo paciente, enfim. Eu não quero ir para o hospital. Não falo nem do TI, não gosto de ir para o hospital, né? Não quero estar doente. Ninguém gosta, né? Tirando a gente que trabalha lá, né? Mas ninguém quer estar na UTI, né? Mas com certeza, se tu tiver que um dia para a UTI, tu quer estar numa UTI que as pessoas te tratem como quero gente, estar né? Contigo lá, se for. Doutor Gambetta, obrigado mesmo, cara. Alguma coisa mais que você queira deixar para a gente aí? Acho que o recado final é esse, que as pessoas não tenham medo da UTI, né?
de que ela é um ambiente muito mais de salvar, né? Que não é um atestado quando alguém fala, olha, tu precisa ir para a UTI, e que a gente se esforça para dar o atendimento mais humanizado. Eu sei que às vezes essa palavra humanização, às vezes ela está meio batida, né? Mas ela é a palavra, né? E claro que somos seres humanos, tem dias que a gente vai estar mais cara aberta, tem dia que vai estar com cara mais fechada, mas isso faz parte. Mas que mesmo nos dias que a gente está de cara fechada, a gente está lá imerso, entendendo que aquela pessoa merece atenção, né? E que tudo que tiver à nossa disposição para que ela se recupere, ou para que, quando a recuperação não é possível, que ela não sofra, vai ser utilizado. Então, a gente tenta salvar o maior número de pessoas, e quando a gente não consegue salvar, a gente tenta aliviar o máximo o sofrimento dessas pessoas. Show de bola, show de bola. E digo para quem nos assiste, cara, é uma fala que não é... Isso é... Eu não sei se quem nos vê, né, e quem nos ouve sente, mas eu sinto isso aqui. Eu sinto que é um carinho efetivo, tá de fato transpassado. Obrigado, cara. Obrigado pelo serviço que tu faz lá, mais do que aqui atender a gente. Você que nos assistiu aí, que nos acompanhou, não esquece de seguir o nosso canal, né, de se inscrever, de compartilhar esse conteúdo, de dar o like, né, para a gente poder trazer mais convidados aí, dar continuidade ao nosso trabalho, que essa é a ideia, né, de disseminar curiosidades, coisas bacanas do nosso dia a dia, como esse de hoje, né, que falávamos de UTI, mas como eu falei, a gente terminou falando de gestão de tempo, relações humanas, carinho humano, humanidade. Então, obrigado e até o próximo Abstract.